Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Como é que vocês vão? Tudo certo? Boa noite, tudo certo? Boa Boa noite. noite, boa noite. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de vocês, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre o motivo da nossa reunião aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Gostaria também de agradecer aí os espectadores por estar prestigiando o Festival do Conhecimento, não é, promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E eu os convidei aqui para que a gente possa fazer um painel temático, tá? Que seria voltado, né, no tema ingresso a um curso de graduação, tá? Então, eu acho que o público que vai estar nos assistindo, ou até mesmo, não é, pessoas que não estejam dentro da academia, seria interessante elas conhecerem um pouquinho, né, do ponto de vista de alunos e também de professores, né? Então, eu vou começar fazendo a apresentação das pessoas que aqui estão, né? Vou começar por mim. O meu nome é Leandro Lara, eu sou professor do curso de Química aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé, né? Eu já leciono aqui há 7 anos, né? E convidei aqui algumas pessoas que já foram meus alunos ou ainda continuam sendo os meus alunos, né? Então eu vou fazer uma apresentação breve dessas pessoas e depois elas vão poder falar um pouquinho melhor a respeito delas, né? Então nós temos aqui o Ailson, né? Só dá um oi, Ailson, para as pessoas saberem quem você é. O Ailson, Oi. né? O Lucas, Olá. a Marina e o Ricardo. Olá. Eu gostaria de fazer um comentário, né? A Marina e o Ricardo, eles são namorados e eles estão fazendo a quarentena juntos, né? Então, por isso que nós temos essas duas pessoas no mesmo ambiente, tá? Então, pegando esse gancho, né? Essa ideia da UFRJ com o Festival do Conhecimento, né? É, teria como principal foco manter os alunos, não é, e os professores em contato nesse período de quarentena, tá? É um dos objetivos, né? E também levar um pouco do que é feito dentro de uma universidade, não é? Para o público em geral, tá? É, então, nessa vertente, né? Eu gostaria de fazer uma menção ao nosso campus, o UFRJ Macaé, porque nem todo mundo conhece, né? A UFRJ, ela tem a sua sede na cidade do Rio de Janeiro, tá? E temos outros campi que ficam espalhados no estado do Rio, né? Dentre eles, nós temos aqui o nosso campus, o FRJ Macaé, né? E dentro do curso da UFRJ Macaé, né? Dentre os cursos que nós temos na UFRJ Macaé, nós temos o curso de Química, né? Do bacharelado em Química e licenciatura em Química, e os alunos que cá estão, né? São do curso de bacharelado em Química, né? Então, assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas que são pertinentes, né, ao tema que a gente escolheu, né? E lembrando aqui as pessoas que estão nos assistindo a importância, né, do ingresso a um curso de graduação, né? Então eu gostaria de fazer essas perguntas e aí eu vou abrindo, não é, para que cada pessoa possa responder e dar o seu depoimento, tá? Então a primeira pergunta, gente, seria o motivo pelo qual vocês escolheram ingressar em um curso de graduação. Eu começo passando a palavra, né, ao meu colega Ailson. E aí, Ailson, ao fazer a tua fala inicial, e para todos vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem melhor e falassem, não é,
o curso que vocês pertencem, né? Embora eu já tenha dito, né? E vocês podem começar a falar a respeito do que vocês acham da pergunta. Pode começar isso. Boa noite. Então, meu nome é Ailson, né, como o Leandro já bem disse, e eu estou no 7º período de Química, bacharelado, já entrei em 2016, no 2º período, e sobre a pergunta, né, qual foi o motivo de eu ter entrado em um curso de graduação? Então, primeiro, eu vim de uma família humilde, né, desde muito cedo. Eu sempre fui motivado pelos meus pais a estudar, né, para ter uma vida diferente, pensando sempre no melhor para mim e também para um dia eu poder ajudar eles. Então, eu sempre tive essa influência da minha família, né, para correr atrás dos meus estudos, para procurar sempre o melhor, a crescer, tanto, né, profissionalmente como pessoa também. Então, o meu intuito, ao procurar um curso de graduação, foi melhorar de primeiro, assim, a minha vida, realmente, e da minha família. E segundo, também, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, eu sempre gostei de conhecer, de correr atrás de conhecimento. Então, eu posso dizer que foi um segundo desejo, uma segunda vontade para mim de entrar numa graduação. Vou passar a palavra então para o Lucas. Faz a tua apresentação, Lucas, depois tu responde a pergunta. Então, boa noite. Meu nome é Lucas. Eu também sou aluno do curso de bacharelado no campus UFRJ Macaé. E, bom, sobre a questão do que eu acabei por entrar numa universidade, a questão não é muito complicada. É que desde que eu era pequeno, eu sempre ouvia muito sobre a importância de se ingressar numa universidade, pela questão de conseguir condições de vida melhores, melhores posições no mercado de trabalho, por toda essa questão de obtenção de conhecimento. Então, tudo isso, com o tempo, acabou culminando nessa minha ideia, nessa minha vontade de ingressar numa universidade para conseguir obter uma vida melhor e para justamente conhecer conhecimento especializado em alguma área. Então, é basicamente isso. Não tem muito mistério. Uhum. Obrigado, Lucas. Marina? Sim. Pode falar. Meu nome é Marina. Eu também sou do curso de bacharelado em Química, daqui de Macaé. E o que me fez o motivo de entrar no curso de graduação foi também essa questão da importância do quanto uma especialização no curso superior faz a gente ter uma melhora na nossa ascensão de carreira em algum patamar, seja empresarial ou acadêmico, e uma melhoria de vida também social, financeira, para a gente poder almejar isso para o nosso futuro. Ok, legal, Mariana. E você, Ricardo, qual é a tua visão a respeito desse tema? Boa noite também. Meu nome é Ricardo, eu cursei bacharelado em Química na UFRJ, no campus de Macaé também. Hoje eu sou aluno de mestrado, também na UFRJ, no programa ProdBio. Eu busquei o curso superior, acredito que por essa mesma razão. Eu sempre ouvi que as melhores oportunidades estavam com quem tinha mais conhecimento e a gente sempre procura conhecer mais e ter melhores oportunidades de entrar no mercado de trabalho. Eu acabei me interessando na graduação pela área acadêmica, que também oferece suas oportunidades. Então, eu acho que é uma visão também. Eu acho que assim a opinião das pessoas, não é, acaba sendo, né, convergente, né? Eu acho que todos vocês imaginam um futuro melhor, não é? Ao ingressar, uma melhor perspectiva, não é?
ter uma melhor condição, não é, de competitividade ao chegar no mercado de trabalho. Foi o que eu percebi, não é? Eu acho que eu, como docente de um curso de graduação, não é, gostaria de ressaltar isso, né? O mercado hoje ele é bastante competitivo, não é? E se a pessoa tiver a oportunidade, porque no Brasil a gente precisa falar, né, com essa vertente, né? Se a pessoa tiver a oportunidade de cursar um curso superior, não é? Eu acho que seria uma experiência transformadora, né? E aí, ainda um pouco dentro dessa pergunta, né? Como a gente já disse aqui, né? Todos nós, né? Inclusive eu que sou professor, não é? Fazemos parte de uma comunidade, não é? Dentro do curso de Química, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, né, o porquê da escolha de um curso de Química em específico. Aí eu passo a palavra ao Alisson novamente e depois as outras pessoas respondam com relação à mesma pergunta, por favor. Vai lá, Alisson. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da área de, né, meu primeiro contato com ciências lá no ensino fundamental, sempre gostei muito de ciências. Eu sempre fui muito curioso em relação ao que acontece, né, o porquê das coisas. Eu diria que a razão principal de eu ter escolhido química foi minha curiosidade. E o primeiro contato que eu tive com a química, no último ano do ensino fundamental, meio que deu esse impulso, né? Aí logo depois eu tive contato com um professor que me inspirou muito, professores do pré-vestibular de química que me inspiraram, viam potencial, viam como eu gostava da área e falaram, olha, eu acho que você poderia fazer química, eu vejo isso em você, eu vejo que você tem curiosidade, você tem interesse. Então, foi a primeira razão de eu ter ingressado no curso da Química. E a segunda razão, eu diria que é porque na cidade onde eu moro, né, acho que tem grande oferta, talvez. Então, meio que foi o segundo motivo, mas o primeiro era a minha curiosidade mesmo, era a razão de querer saber, de gostar da área, foi isso. E você, Lucas? Bom, a minha história é um pouco diferente, né? Porque originalmente eu não queria fazer química. A minha primeira opção não era propriamente a química, mas ela era uma opção que ela tangenciava a química. Então, eu passei muito tempo batendo só naquela tecla, pensando especialmente naquela opção, que era a geologia, que era uma opção que eu originalmente achava que não tinha nada a ver. Eu tinha bastante, inclusive, aversão a matérias exatas, mas conforme eu fui estudando para aquilo, e, por exemplo, no vestibular eu tinha que estudar bastante química por causa das específicas, eu comecei a entender mais a química. Quando eu parei de ver a química só como uma coisa que eu tinha que passar, ela começou a se tornar algo muito mais interessante e fascinante para mim. Cada vez mais eu fui me mergulhando naquele mundo. E quando chegou a época do SISU e essas coisas, eu comecei a pensar a respeito. Eu vi que eu não teria pontuação para entrar no curso que eu gostaria de entrar, e eu considerei a química. E pensei, é uma coisa que eu posso fazer, é uma coisa que agora eu gosto bastante, então por que não? E desde que eu entrei, tive meus percalços no caminho, mas eu acho que eu não trocaria hoje em dia. Nada. Uhum. Eu gostaria de pegar um gancho antes de passar para você, Marina, no que o Lucas falou, né? Eu acho importante se dizer que o ingresso, né, no curso de graduação, ele vai depender, se você for escolher uma universidade federal, vai escolher da sua pontuação, né? A sua pontuação no SISU. E o que acontece? Curiosamente, não é? O curso de Química, ele acaba sendo um curso que a pontuação exigida para o aluno ingressar, ela não é tão alta quanto outros cursos. Simplesmente porque o curso de Química, ele é um curso que ainda não tem uma procura muito grande pelos alunos, tá?
que saem do terceiro grau para ir para o curso superior, né? Essa tendência tem aumentado, o curso tem recebido uma maior procura, porém ele ainda é um curso de menor procura comparado a outros cursos de graduação. E o que acontece? Nessa situação, o aluno consegue ingressar no curso de Química, porém tem que se ter um cuidado, não é específico, não é ao falar a respeito disso, porque ao entrar no curso de Química, o aluno tem que ter bastante dedicação, né? Ele vai ter que se dedicar como qualquer outro curso de graduação e ali ele vai ter que superar, não é, algumas limitações que vieram do segundo grau ou até mesmo algumas dificuldades particulares. Mas nesse sentido, os professores, não é, que lá estão, sempre estão apoiando e ajudando os alunos a chegarem a um desenvolvimento e conseguirem chegar ao final do curso, né? Então é só para deixar claro, não é, que embora tenha uma pontuação baixa para o ingresso no curso de Química, quando você está nele, não é, você precisa de uma dedicação maior, não é? E temos aqui o Ricardo, que já é um egresso do curso, né? E que agora está numa pós-graduação, né? Então, todas as pessoas que desejarem entrar no curso de graduação, já que é o nosso tema principal, ela vai entender que dentro, né, no segundo grau, não é? Você tinha um elenco de disciplinas X, você tinha que estudar todas elas, e quando você vai para um curso de graduação, né, você vai ter uma grande área, como, por exemplo, a área das humanas, a área das exatas, das biológicas. Então, você vai ter uma série de disciplinas que você não vai ver mais, né? E outras você vai intensificar os seus estudos ou até mesmo desconstruir e construir novos conceitos a respeito, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso em voga, né? Findo essa apresentação que eu fiz aí sobre o ingresso do curso, Marina, só para as pessoas relembrarem a pergunta, né? O porquê da escolha do curso de Química? Então, eu, quando comecei a fazer o vestibular, eu tinha 17 anos e ainda não era o vestibular unificado do Enem. Cada faculdade tinha sua prova separada. E eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu não tive nenhuma orientação, eu não sabia o que eu queria. Aí eu comecei atirando para todos os lados. Eu fiz vestibular para Relações Internacionais, para Letras, para Química Industrial e para Química. Porque eu não tinha uma área em que eu era boa. Aí, por condições pessoais, eu passei aqui em Macaé, em Química, e tive que começar. Senão, eu ia perder muito tempo. Eu demorei 2 anos para entrar. E a Química acabou que não foi uma escolha, mas ela acabou me abraçando. Eu sou apaixonada hoje pelo que eu faço e pretendo permanecer na pós-graduação, porque hoje é a minha escolha. Não era antes, mas agora eu não me vejo fazendo outra coisa. Ok. Ricardo? Meu primeiro contato com a Química foi no ensino médio e desde esse primeiro contato eu me interessei, eu tive muita curiosidade, sempre gostei de ciência também, mas a Química em especial, ela me chamou muita atenção. Então, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada à Química. E como a gente tem sempre oportunidade, no primeiro momento, minha opção seria Engenharia Química. Mas eu mesmo, na época, não sabia que Engenharia Química, em comparação com o curso de Química, não tinha uma carga horária tão carregada com as químicas. Uhum. Então, na verdade, eu fiz o vestibular para Engenharia Química, aí eu não consegui, e usei a Química como uma outra opção, e tomei gosto, tomei
vi que realmente era aquilo. Eu não me sentiria bem fazendo engenharia química, sabendo o que eu sei hoje, conhecendo o que eu conheço hoje. Então, foi basicamente por isso que eu faço química, que eu escolhi a química. Só fazendo um gancho final, não é, com a fala do Ricardo, né? Eu gostaria também, embora eu não seja mais aluno né, já faz um bom tempo, né, de graduação, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência também, pessoal, na época que eu era estudante. O sistema era diferente, não era o SISU, tá? Mas a gente fazia um vestibular parecido com o que é hoje, tá? E aí o que acontece? Eu também escolhi química, não é, por afinidade a ciências. Eu não sabia muito bem qual era a área da ciência que eu ia atuar. Eu pensei em ir para biologia, eu pensei em ir para a própria química, eu pensei em ir para física, né? Só que dentre essas ciências, né, a que me chamou a atenção foi a química. Eu fiz um curso técnico de química na época, e aí eu quis continuar na graduação, né? Então, assim, a minha opinião pessoal, não é, a respeito disso passa muito pelo que vocês falaram. Eu acho que o principal engajamento para você entrar dentro de um curso, não é, de graduação é você primeiro querer melhorar a tua capacidade intelectual, não é? Porque quando você ingressa num curso, né, falando de uma maneira geral, quando você ingressa num curso de graduação, você não melhora só um conhecimento técnico, porque todos vocês tiveram química, não foi? No segundo grau, não é isso? Todos vocês tiveram química. Então vocês já tinham um conhecimento de química ali, mesmo que um conhecimento, assim, como eu posso dizer, um conhecimento básico, que todas as pessoas têm quando fazem lá, até mesmo o científico, né, que era o antigo científico, né, e que você tem lá, ó, eu acho que talvez agora no novo, né, as pessoas comecem a aprender química talvez no 8º e no 9º ano, né, no 8º ou no 9º ano. Então você já tem um conhecimento ali, uma introdução à química, né. Então, assim, além de você ganhar um conhecimento técnico, né, gente, eu acho que é importante dizer também que a gente melhora vários outros pontos dentro da nossa formação como pessoa, não é? A gente aprende a lidar melhor, não é, com outras pessoas que estão ao nosso redor, não é? Porque muito provavelmente vocês têm que trabalhar em conjunto, não é? Vocês fazem trabalhos em conjunto, não é? Vocês fazem relatórios em conjunto e até aulas experimentais em conjunto, não é? Então, nesse momento, as pessoas acabam exercitando, não é, a sua capacidade, não é, de interagir com outras pessoas, que eu acho que hoje é um ponto muito importante, não é, a ser destacado como uma necessidade no mercado de trabalho. Pessoas que saibam interagir bem com outras pessoas dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que o curso de graduação ele pode realçar essas habilidades dentro de uma pessoa também, né? Fora outras qualidades que eu também vejo que são importantes, como por exemplo, né, a sua autoestima melhorar, porque você acaba ganhando mais conhecimento, e não só dentro da área de química, né? Porque quando você está estudando dentro do curso de graduação, a gente sempre acaba aprendendo um pouco sobre outras ciências, sobre outros temas, não é? Que acabam, não é, fazendo com que as pessoas tenham a capacidade de compreender melhor o mundo ao seu redor, né? Quem faz um curso de matemática, por exemplo, não vai aprender só matemática, né? Assim como uma pessoa que faz química ou física não vai aprender só essas duas outras áreas, né? Ela vai ter todo um conhecimento, não é, somado, que vai ajudar ela a uma compreensão melhor do mundo que está ao seu redor. Só para não me alongar muito, né? Então eu fiz aí esse fechamento e aí a gente vai para a terceira pergunta, que seria a seguinte: quais as maiores dificuldades
que vocês encontraram para ingressar em um curso superior? Pode falar, Wilson. Então, eu acho que a maior dificuldade, né, de uma pessoa, acho que as pessoas que vieram de uma rede pública de ensino, né, vão me entender bem, mas muitas das vezes o déficit, né, que a gente sai do ensino médio para poder ingressar numa universidade pública, federal, é muito grande, e a gente tem que recorrer a muitos meios para poder superar isso, né. Eu participei de um pré-vestibular comunitário, na época que eu fiz, quando eu estava tentando entrar, e acho que uma das dificuldades foi essa. Acho que a segunda dificuldade que eu poderia citar é a falta de informação, que eu acho que muitas das pessoas, né, correm atrás do ensino da graduação, só que é um tiro às cegas, você não tem não tem uma pessoa para te guiar, sabe? Eu que vim do ensino público, não tive um professor que pudesse me orientar. Opa, eu acho que a gente teve... Ailson, a gente teve um probleminha, deu um lag. Você estava falando que você não teve um professor para lhe orientar. Aí continua a partir dessa parte. Então, eu acho que eu não tive um professor, até mesmo um orientador, né, uma escola que pudesse me ajudar, que pudesse me orientar, que pudesse me mostrar o caminho que eu poderia seguir. Então, muitas vezes eu tive que correr muito atrás e no pré-vestibular perguntar, professores me informar. Então, isso é um problema também que eu acho, que deveria ter mais informações. Na época, era um problema da época também, né, que faz um tempo. Hoje em dia, acho que você consegue mais informações mais fácil pela internet, mas na época nem todo mundo tinha, né, esse acesso à internet. Uhum. Acho que é isso, as maiores dificuldades. Ok. Lucas? Bom, eu vim da rede particular, na questão de ensino médio. Então, eu devo dizer que eu tive bastante menos dificuldade na questão de acesso, até porque o meu terceiro ano de ensino médio foi junto ao pré-vestibular, então eu já fui tendo esse preparo prévio. Mas eu devo dizer que uma das maiores dificuldades, fora a questão de pressão psicológica, porque isso é uma coisa muito pessoal, seria justamente essa questão da falta de acesso à informação. Porque mesmo na minha escola, que tinha todo esse preparo para o vestibular, essas coisas, essas informações de como você fazia os esquemas, de como, aonde você tinha que entrar, onde você tinha que fazer a inscrição, tirando o Enem propriamente dito, mas o que é feito após a inscrição do Enem, era uma coisa que era muito mal difundida na época, lá para 2014, na época onde eu fiz o Enem. Então, eu perdi uma vaga numa universidade, lá na primeira vez que eu fiz, por conta de que eu não soube da informação da questão da segunda lista de chamada, que você tinha que entrar no site da universidade e registrar interesse. Isso era uma coisa que eu não sabia, eu estava numa posição bem próxima para poder ser a segunda lista de chamada, e eu perdi a posição por conta disso. Eu tive que esperar até o próximo semestre para poder entrar no SISU e poder entrar. Então teve essa questão da falta de difusão de informação. Essa foi a minha maior dificuldade. Uhum. Marina? Minha questão de falta de informação eu realmente não tive. Eu sempre tive bastante atenção para correr atrás dessas questões, mas foi eu que corri atrás. Mas a minha maior dificuldade eu carrego desde o ensino médio, porque todo o meu fundamental foi... Acho que a gente teve um problema técnico ali. Parou aonde? Você falou que a sua dúvida, a sua dificuldade não passava muito ali pelo que o Ailson e o Lucas falaram. Isso. Eu sempre busquei por conta própria as informações e sempre soube como procurar. Mas a minha maior dificuldade foi no aprendizado mesmo, porque parte do meu fundamental foi em escola pública, não, todo o meu fundamental foi em escola pública e só o médio foi em escola particular.
Então, eu carrego desde o ensino médio essa dificuldade em certas disciplinas de exatas, principalmente. E é muito difícil para mim, no âmbito pessoal, né? Eu criar disciplina para poder começar a estudar para o ensino superior, que é muito diferente do que a gente sentar para estudar para o ensino médio. É uma disciplina que a gente tem que criar por conta própria, porque não tem mais um professor em cima da gente cobrando, não tem mais um coordenador. É uma coisa que a gente tem que aprender e amadurecer de forma muito forte. Senão, a gente não consegue carregar. Mas eu dei conta, não é tão difícil, porque a gente consegue um apoio dos professores se a gente procurar. Uhum. A pergunta, né? Você se estendeu um pouquinho na pergunta, porque o tema central seria quais as maiores dificuldades que a pessoa tenha encontrado para ingressar. Aí você falou um pouquinho, tudo bem, ok, não tem problema. Você falou um pouquinho, não é, das dificuldades uma vez já sendo aluna, entendeu? Mas assim, só para o Ricardo poder, não não se esquecer desse detalhe, né? O principal seria qual foi a principal dificuldade para vocês ingressarem, tá bom? E aí depois a gente, tudo bem, foi válido, foi legal, só para a gente manter na pergunta, tá bom? Vai lá, Ricardo. Eu acho que, para mim, eu penso que a maior dificuldade foi a questão da pressão psicológica mesmo, e enfrentar toda a ansiedade do processo, porque a cobrança que acontece não é só da nossa família cobrando da gente, tem a nossa cobrança pessoal, a gente vê nossos amigos conseguindo e às vezes a gente fica para trás, e a gente se cobra cada vez mais e isso afeta a forma como a gente consegue se concentrar, estudar, e também a relação a uma orientação também, porque na escola a gente tem toda aquela carga de conteúdo para a gente estudar, e só que meio sem um norte. Tipo, tem as aulas. Eu tive a oportunidade de cursar uma escola particular, então eu acredito que eu tive uma boa base, só que com relação a essa orientação de por onde começa, o que eu tenho que me esforçar mais, uma das coisas que influenciou para mim pessoalmente com relação à ansiedade e estresse em questão de cobrança mesmo. Eu acho que para mim foi o pior, foi mais difícil de enfrentar. Ok. Eu gostaria também de fazer um gancho no que vocês falaram, né? Falar um pouco da minha experiência na época. Eu ingressei no curso de graduação no ano 2000, já tem um tempinho já, né? E eu passei por algumas dessas dificuldades que vocês me falaram aí, que vocês relataram aí, né? Como, por exemplo, agora pegando o gancho do Ricardo sobre a ansiedade, né? Eu acho que é o principal fator aí que acaba atrapalhando muito no desempenho numa prova, né, Ricardo? Porque, né, Ricardo, mas não é para todo, né? Eu falo assim, né? Uma pergunta generalizada para todo mundo, né? Mas eu acho que o fator ansiedade realmente atrapalha bastante a gente, né? É algo que a gente tem que saber trabalhar. E como professor, para dar uma dica para as pessoas, para ajudar a resolver esse problema, não é? O que a gente pode fazer para tentar diminuir a ansiedade é tentar ao máximo se preparar para fazer a prova, né? Não que vocês estariam mal preparados, né? Mas assim, quanto mais a gente tenta investir, não é? A gente tenta estudar, a gente vai se colocando cada vez mais preparado, não é? Isso diminui um pouco essa ansiedade, mas ela ainda persiste porque é um momento muito importante para a gente ingressar numa universidade, quem escolhe, né, trilhar esse caminho. Então, realmente, como se fosse lá num show de calouros, né, onde a pessoa vai cantar pela primeira vez e ela espera ser aprovada, né, uma pessoa que também presta um concurso para ingressar numa universidade, ela também espera ser aprovada.
A questão do preparo também ela passa pela oportunidade que as pessoas, não é, têm de fazer um curso, não é, preparatório, ou até mesmo como o Lucas falou, um colégio que ofereça, não é, já na sua grade de programação, né, no último ano, já um preparatório para a pessoa conseguir entrar e ingressar numa universidade, né? Eu não sei se o Ailson chegou a comentar, Ailson, sobre a tua experiência no pré-vestibular comunitário. Você chegou a falar? Perdão, eu não me recordo. Não, eu esqueci de falar sobre isso, Você poderia falar mas, um assim, pouquinho? claro. Então, o fato de eu ter conseguido, né, o pré-vestibular social foi muito importante para mim, porque eu carregava muito essas dificuldades, né, como eu disse, dos déficits do ensino médio, de falta de professores, de greve. Então, muitas das dúvidas que eu carregava em relação a conteúdo básico, o pré-vestibular conseguiu sanar minhas dúvidas, eles me ajudaram, os professores me orientaram muito, tipo, o que eu corri atrás de conseguir, de procurar, eles me orientaram, tinha um material, e a única dificuldade, né, por ser o pré-vestibular social, era que era muito concorrido, então, assim, era difícil de conseguir uma vaga, eram várias pessoas de várias escolas tentando entrar, tentando conseguir, então, infelizmente, algumas não têm o acesso tão fácil, mas eu consegui por sorte, mas foi o que me ajudou realmente, foi o pré, que sanou muitas das minhas dificuldades. Legal ouvir o teu depoimento, né? Então eu acho interessante também colocar isso, né? Que embora, não as pessoas tenham uma certa dificuldade, não é, em acessar esses cursos, não é, vestibular particulares, existem, né, aí opções, não mais em conta ou até mesmo gratuita. No seu caso, Ailson, você teve desconto, foi totalmente gratuito ou foi um preço popular? Então, no meu caso, era um curso da prefeitura da cidade que oferecia para aquelas pessoas que vieram de ensino público. Então, era completamente gratuito, eu não paguei nada, todo o material que eles deram era de graça. Eu não sei se existe mais esse curso hoje em dia, eu acredito que não, mas na época era ótimo, eu não precisei pagar nada. Ok, então assim, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, se estiverem pensando em ingressar num curso superior, a minha dica é você sempre conversar com os seus professores, tá? E talvez até procurar o diretor da sua escola para se informar a respeito desses cursos, não é, pré-vestibular comunitários na sua cidade, tá bom? Então, Leandro, aqui a gente fala da cidade de Macaé, mas nós podemos ter aí, como esse material vai ser postado, não é, numa plataforma que todos vão poder assistir, não é? Nós podemos ter assistindo aqui esse conteúdo qualquer pessoa de qualquer parte do nosso país. Então, fica aí a dica, procurem os seus professores, já conversem com eles, se vocês já tiverem, né, já no segundo grau, não é? Vocês conversem com esses professores para vocês saberem aonde encontrar esses cursos, tá? Os professores ou o Leandro, diretor da sua escola. Sim, diga. normalmente as escolas, né, têm os orientadores pedagógicos. São pessoas que você pode conversar, normalmente eles resolvem seus problemas dentro da escola, sobre várias coisas em relação ao ensino. E eu recomendo que procurem essas pessoas, esses orientadores. Normalmente eles têm informações sobre esses pré-vestibulares, esses cursinhos. Eu tinha uma relação muito boa com a minha orientadora e ela me ajudou muito em relação a essas coisas. Então, essa fica a minha dica para as pessoas. Ah, que legal, obrigado, Ailson.
por compartilhar essa experiência também. Eu acho que as pessoas, escutando isso, né, vão estar bem informadas para que elas busquem aí alcançar o seu sonho aí de ingressar em uma universidade. E como última pergunta, né, qual a mudança, né, mais positiva o ingresso num curso de graduação gerou na vida de vocês? Aí volto para você, Ailson. Então, quando eu disse sobre o procurar o curso de Química, né, eu disse muito sobre minhas dúvidas, minha curiosidade sobre a área, e a primeira coisa que eu reparei, né, depois de ter entrado, foi que essas dúvidas foram sendo sanadas, não completamente, porque eu acredito que dentro de uma graduação, né, você nunca sabe tudo, é sempre um aprendizado, você sempre aprende cada vez mais, acredito que em qualquer área, mas pensamento crítico também, eu acho que o diálogo, né, entre as pessoas, a parte social, quando você trabalha em equipe, foi muito... Eu acho que eu consegui evoluir muito essa minha parte, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, sempre tive dificuldades em me comunicar com as pessoas, então acho que eu consegui evoluir isso bem dentro da universidade, acho que é isso, consegui melhorar bastante meu conhecimento e me tornar uma pessoa um pouco mais comunicativa que consegue trabalhar melhor em equipe. Ok, Lucas? Pegando meio que o gancho da Wilson, né, na questão do conhecimento, né, eu acredito que todos esses anos até aqui eu já aprendi muita coisa, eu acho que me tornei uma pessoa que tem um escopo teórico agora bem maior do que eu tinha no começo, e além disso eu acho também que a universidade ela foi muito boa para eu poder crescer como pessoa em muitos aspectos, no quesito de maturidade, no quesito de organização, no quesito de estudo. Então, eu acho que tudo isso, aos poucos, a universidade foi me trazendo. Quesito de eu conseguir trabalhar em grupo de uma maneira melhor. Na época do ensino médio, eu tinha muita dificuldade de conseguir me impor, por exemplo. Hoje em dia, eu consigo conversar isso um pouco melhor. Ainda tenho minhas dificuldades por conta da minha personalidade, mas eu consegui evoluir em muita coisa. Então, eu acho que a universidade ela me serviu muito, não só para o enriquecimento intelectual, mas para o amadurecimento pessoal e meu crescimento como pessoa. Marina, por favor, seu relato a respeito. Aproveitando o gancho tanto do Ailson quanto do Lucas, o ponto mais positivo para a minha mudança no ingresso no ensino superior foi uma mudança do pensamento crítico também, me fez amadurecer muito academicamente e ter uma autonomia muito maior da minha própria opinião sobre as coisas, e um amadurecimento pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, não conseguia trabalhar em equipe, e tendo que lidar com todos os tipos de personalidades dentro de uma universidade, a gente tem que amadurecer. E foi um amadurecimento muito bom participar e viver o ingresso no ensino superior. E na Química também a gente conhece todo um ramo muito grande da ciência, e a gente fica cada vez mais vislumbrado com a riqueza que a gente tem de conhecimento. Ricardo? Eu acredito que a graduação ela não promove para a gente só o conhecimento sobre aquele conteúdo, né? No caso, a química, o conhecimento teórico, o conhecimento técnico da química, mas como todos os meus colegas falaram, eu concordo que a evolução pessoal que a graduação me proporcionou, ele foi incrível, em comparação com todos os anos de escola e de outros convívios em outros meios sociais. A graduação me proporcionou, com certeza, pensamento crítico, amadurecimento pessoal. Eu acredito que a gente pensar em ser uma pessoa melhor todos os dias, não só para a gente, mas para nossa família, para o mundo também,
eu acredito que a graduação é muito mais do que realmente só o conhecimento técnico, né? Só a química ou qualquer outra área especificamente. Ok, eu acho que passa muito pelo que eu já tinha falado, né? Também, né? Eu tinha dado um relato a respeito aqui antes da gente falar, né? Dessa pergunta em específico. E eu acho que o que eu pude realmente notar de todas as falas, né? Foi uma evolução pessoal, não é, de cada um, não é? Uma evolução no quesito relacionamento com outras pessoas, maturidade, organização, não é? Responsabilidade. Isso tudo a pessoa desenvolve ou realça, não é? Dentro de um curso de graduação. Não que as pessoas que não tenham curso de graduação, tá, não possam desenvolver essas características, que aqui seja dito isso bem claramente. Mas o curso de graduação, a bem dizer, ele é um palco para que a pessoa desenvolva essas qualidades, né? Então, nesse momento, eu gostaria de passar para uma segunda fase aqui desse nosso painel temático, que seria ali algumas peculiaridades, algumas particularidades que a gente encontra quando a gente está dentro de um curso de graduação, né? Então, ao ingressar num curso, né, de graduação, o aluno, não é, ele pode ali perfilar o seu perfil profissional, né? Ajudar a perfilar o seu perfil profissional. Porque quando você está dentro de um curso, mesmo dentro de um curso, você tem sub-áreas, não é? Você tem subtópicos. Então, muitas das vezes, as pessoas podem ter um gosto maior por essa sub-área do que outras. Falando já especificamente da química, não é? Nós temos a área de química geral inorgânica, a área de química orgânica, analítica, físico-química e bioquímica. Então, o que acontece? Dentro dessas áreas, nem todo mundo vai gostar apaixonadamente de todas. As pessoas, né, muitas das vezes, gostam de uma área em específico, ou até mais de uma. Mas, comumente, a pessoa tem uma afinidade maior por uma sub-área do que outra. Vamos colocar assim, né? Então, dentro dessa questão, não é, os cursos de graduação, eles oferecem, não é, disciplinas que a gente chama de disciplinas eletivas. O que seriam essas disciplinas eletivas? São disciplinas que os alunos podem escolher, não é, sendo muitas delas, não é, na sua grande maioria, condicionadas. O que isso quer dizer? Que um aluno, para sair com essas disciplinas eletivas do seu curso, né, sendo válidas para ele, não é? Essas eletivas elas têm que ter alguma coisa a ver com o universo que elas estão ali estudando, com o curso de graduação. E outras, em menor frequência, são disciplinas eletivas que você pode escolher a livre gosto, sem ter muito, não é? Sem ter, em suma, a ver com o seu curso. Por exemplo, a pessoa está fazendo um curso de química e ela resolve fazer uma eletiva de dança, por exemplo. A rigor, a gente não costuma ver muita correlação entre química e dança, mas a gente nunca pode subestimar as pessoas. Pode ser que haja uma pessoa que encontre uma correlação entre química e dança. Não é? Então, muitas das vezes, os projetos que a gente vê, não é, são multidisciplinares e podem se misturar áreas. Por exemplo, dança e química pode ser colocado dentro de teatro, por exemplo. Né? Nós temos aí professores da área de química trabalhando com artes, não é, cênicas também, para contar histórias, por exemplo, não é, de cientistas que viveram no passado, como foi feita a descoberta de um determinado, não é, composto ou determinado elemento. Naquele momento, uma pessoa que tenha feito dança,
ela tem muito mais expressão corporal, né? Ela tem muito mais, não é, afinidade com o palco, e ela pode fazer essa fusão dessas duas coisas. Mas, especificamente, as disciplinas eletivas funcionam muito para direcionar o aluno para uma área que ele queira fazer, não é? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito da área de óleo e gás, de petróleo, ela pode fazer eletivas voltadas para essa área, para que elas possam ter aí um melhor perfil para esse mercado. E nisso eu não estou falando propriamente do campus UFRJ Macaé. Eu estou falando de uma maneira generalizada para todos os campi de todas as universidades que a gente tem, seja ela pública, seja ela particular, né? Vocês gostariam de falar sobre a experiência que vocês tiveram com disciplinas eletivas? O Ailson, né, poderia começar? Você gostaria de falar um pouco a respeito disso, Ailson? Claro, eu fiz uma disciplina eletiva, né, que foi português instrumental. Muito vem dessa questão realmente de eu ter dificuldade de me comunicar, e lá eu pude desenvolver bem isso. Onde teve né, apresentações, produção textual também, onde eu consegui me expressar melhor. Eu consegui abrir um pouco essa minha personalidade para as outras pessoas, e principalmente trabalhar em equipe. Acho que quem é da área de química, não só química, áreas científicas, trabalha muito com relatórios, né? As práticas que a gente faz, a gente precisa escrever relatório. Mais para frente, quem é da área acadêmica também, que escreve artigos, faz pesquisas de artigos. Eu acho que o fato de eu ter escolhido o português instrumental como disciplina eletiva veio muito dessa necessidade de precisar me expressar no papel e trabalhar em equipe também. Ok, obrigado, Ailson. Você, Lucas, gostaria de falar algo a respeito? Sim. Eu só participei de uma disciplina eletiva ao longo da faculdade até agora, foi a disciplina de inglês instrumental, que também pode parecer uma coisa meio avulsa, assim, em primeira observação, mas na verdade ela tem muita coisa a ver com o cotidiano do químico, porque dentro da aula de inglês instrumental eu estudei muito sobre técnicas de leitura e interpretação de textos na língua inglesa. E a maior parte dos artigos que você vai encontrar por aí, sendo um cientista, eles estão em inglês. Então você ter essas ferramentas de leitura e de interpretação para facilitar a sua vida, enquanto você estiver realizando pesquisa científica, é uma coisa extremamente útil no dia a dia do cientista. Então, eu, pensando nisso, fiz essas aulas, fiz essa disciplina, e eu imagino conseguir algumas dessas ferramentas para utilizar ao meu dispor nesse tema. É basicamente isso. Ok. Marina, gostaria de falar algo? Sim, eu já fiz 2 disciplinas eletivas. Eu fiz português instrumental também, que o Ailson também fez, e eu fiz química na escola, porque eu acabei me interessando pela área da licenciatura e quis ter um pouco mais de conhecimento sobre como seria essa área da licenciatura. Ok, Ricardo? Durante a minha graduação, o bacharelado, eu fiz uma disciplina eletiva num outro curso, que foi o curso de farmácia, que também é oferecido pelo UFRJ aqui no campus Macaé. Eu fiz uma disciplina de introdução à química de produtos naturais. Aí já era um momento da graduação que eu já tinha decidido que eu ia ficar numa área de química orgânica, e quando eu vi que tinha esse curso, essa disciplina, né, eu me interessei por ela para tentar conhecer um pouco mais sobre a área que eu estava começando a me interessar e a pesquisar. Então, foi como uma porta de boas-vindas que eu acabei usando dentro da graduação.
Ok, pessoal. Então, eu acho que, de maneira geral, não é? Cada um escolheu aí, né, uma disciplina eletiva que atendesse às suas demandas, não é, pessoais e que pudessem perfilar de alguma forma, né, positivamente, não é, o currículo, não é, de acordo com as escolhas que vocês fizeram, né? Então, assim, as pessoas não têm esse conhecimento de maneira geral, que ao ingressar no curso de graduação, você também tem um elenco de disciplinas que você pode fazer, não é? Digamos, com a sua escolha própria, né? Passando para o segundo tema, né, a gente entra num tema bastante importante, que seriam os estágios, não é, com empresas parceiras e iniciação científica, né? Então, assim, os estágios com empresas parceiras, né, elas vão acontecer quando o curso ele exige um estágio obrigatório, não é? E aí você vai ter um elenco de empresas que é parceira àquela universidade, né? Tem um convênio e o aluno vai poder estagiar e já começar a sua experiência profissional nessas empresas, né? O curso de Química aqui da UFRJ Macaé não é obrigatório ainda, o estágio é coisa que está mudando, não é? No novo currículo, isso daí já vai constar como obrigatório. No entanto, a grande maioria dos alunos fazem estágio ou iniciação científica, né? E aí, no caso da iniciação científica, para as pessoas entenderem melhor, o que seria? Quando o aluno ingressa na universidade, não é? Ele já desde o primeiro momento, mas não é tão comum, o mais comum é o aluno ficar o primeiro, o segundo período sentindo um pouco a universidade, sentindo um pouco o curso que ele está fazendo. Mas, passado isso, é comum que o aluno procure um professor, né? E ele busque o que a gente chama de iniciação científica, que vai ser o quê? O primeiro contato que o aluno vai ter ali, não é, com uma parte, não é, laborial, ou seja, uma parte onde, em outras palavras, ele vai colocar a mão na massa, né? Uma parte onde ele vai poder atuar dentro já da profissão que ele escolheu, né? E no nosso caso, né, que é o curso de Química, nós temos uma série de professores dentro do curso e todos eles, assim como qualquer outro curso, tá? Eles vão possuir suas linhas de pesquisa, porque um professor universitário, né, sobretudo um professor universitário de universidade pública, ele é professor / pesquisador, em sua grande maioria, tá? Não são todos, mas é algo realmente bastante comum dentro das universidades públicas, não é? Então, essa iniciação científica, ela vai precisar de uma força de trabalho. Quem é essa força de trabalho? São os alunos. Então, assim, o professor ganha porque tem força de trabalho e o aluno ganha porque ele vai ter contato diretamente com a parte laborial, com a parte prática da sua futura profissão, né? E assim ele pode acumular bastante experiência para estar seguro ao ingressar no mercado de trabalho. Como a gente está com um tempo meio limitadinho, vai dar 1 hora já agora de apresentação, eu vou pedir que vocês falem a respeito dessa experiência que vocês têm com a iniciação científica, tá? Brevemente, para que a gente possa aí, não estourar muito do tempo, tá bom? E aí, Lucas, você pode fazer suas considerações, por favor? Lucas, okay. Não, perdão, Ailson, perdão. Estava estranhando. Perdão, eu me confundi. Pode falar aí pra gente, Ailson, por favor. Claro, então, eu faço parte, né, do LACASB, que é um grupo de pesquisa lá aqui do Polo UFRJ Macaé, e lá a gente faz pesquisas relacionadas à síntese orgânica, né,
E eu acho que a iniciação, para mim, dentro da graduação, ela abriu portas que, assim, eu posso definir a iniciação como uma quebra de barreiras. Foi assim, eu acho que foi o maior passo que eu dei dentro da graduação. Eu tive vários contatos com equipamentos que antes eu não tinha. Nós temos, sim, o contato, né, nas disciplinas práticas da graduação, só que na iniciação eu tive contato com equipamentos mais avançados, com uma tecnologia mais avançada, e é direto, esse contato direto com o laboratório, entendeu? É completamente diferente essa abordagem. Além disso, nós temos várias apresentações de trabalho, né? Eu fiz uma apresentação uma vez no SIAC, onde eu pude desenvolver um pouco mais minha habilidade em apresentações, na comunicação. A gente trabalha diretamente com colegas, então melhora também o nosso trabalho em equipe, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que é muito importante, muito, muito importante a iniciação ou o estágio na vida do aluno de graduação, nas áreas científicas. Ok, eu só vou fazer um complemento, tá? Só para as pessoas que estão nos assistindo saberem o que é SIAC. SIAC é a Semana de Integração Acadêmica, tá? Que acontece, né, na UFRJ, nas outras universidades acontecem também, mas provavelmente talvez não com o mesmo nome, tá? E aí, nessa Semana de Integração Acadêmica, toda a comunidade, de maneira geral, é convidada a participar, porque há muita divulgação científica, exposição de painéis, palestras, cursos, e atende muitas das vezes alguns cursos alguns projetos de extensão que atendem a população como um todo, tá? Então é importante a gente fazer essa divulgação. Geralmente acontece aqui na UFRJ Campus Macaé, e se eu não me engano no Rio também acontece sincronicamente, né? No mês de outubro, né? Mas esse calendário pode mudar de acordo com a universidade do seu estado, né? Da sua região, tá? Então eu passo agora a palavra para o Lucas. Só vou pedir para que vocês sejam realmente bastante sintéticos para a gente não estourar muito tempo, tá? Ok. Bom, a iniciação científica, ela me trouxe muitas coisas positivas. Entre elas, eu poderia colocar de forma breve, a melhora do meu desenvolvimento no laboratório, todas as metodologias que eu aprendi, coisas que até mesmo eu não aprenderia normalmente na graduação, mexer com alguns instrumentos que normalmente eu também não conseguiria mexer ou operar. Como é isso mesmo que tinha dito, melhora na questão de apresentação de trabalhos. Eu tive experiências que eu normalmente não teria se eu não tivesse ingressado. Como, por exemplo, eu cheguei a apresentar no encontro da Sociedade Brasileira de Química no Rio de Janeiro, especificamente a do Rio de Janeiro. Foi uma experiência enriquecedora, em que eu aprendi muito sobre química no geral, o que está sendo feito no Estado, e também tive que fazer uma apresentação oral num palco, que foi uma experiência muito assustadora, mas muito enriquecedora ao mesmo tempo. Então eu acho que a iniciação científica ela vai te dar todas essas coisas, todo o escopo teórico, todo o seu avanço intelectual, todas essas experiências que você pode ter. É uma coisa que, apesar de muita gente dizer como opcional, eu acredito que seja obrigatório para qualquer pessoa que queira se tornar um cientista. Ok. Marina? Atualmente eu faço iniciação científica também no LACASB, aqui no Polo Ajuda, no bairro de Macaé, e também na área de síntese orgânica. E o IC tem sido tão importante para mim, na questão tanto de aprendizado, também na graduação, e também um conhecimento além do que a gente aprende na graduação. A gente pega também uma gama de outras técnicas, tanto teóricas quanto práticas, e também foi o que me motivou principalmente a ter o interesse em fazer a pós-graduação assim que eu terminar, já engatar no mestrado.
a iniciação científica é 100% foi o que me influenciou a querer seguir carreira acadêmica. Ok. O Ricardo, né? Eu vou passar já a palavra a você, Ricardo. Mas o Ricardo, como bem já contou aqui pra gente, né? Ele já é um aluno de mestrado, ou seja, ele é um mestrando. E aí, o Ricardo, eu gostaria que você contasse pra gente se a iniciação científica ela colaborou de alguma forma para te ajudar, tanto na escolha do ingresso num curso de pós-graduação, porque de repente você poderia querer já ir para o mercado de trabalho, algo que é totalmente possível, tá? E se ela, como que ela te ajudou a você ingressar no curso de graduação ou ainda que esteja ainda colaborando para os teus trabalhos que você já está executando no mestrado. Se você lembrar de tudo aí que eu falei, vamos lá. Não, com certeza. Além de todos os benefícios que os meus colegas já citaram, que a iniciação científica pode trazer, ela me inspirou a fazer a pós-graduação e ela com certeza me ajudou, porque eu me inseri numa linha de pesquisa e ela me proporcionou que eu me aprofundasse num tipo de conhecimento químico que a graduação também não seria capaz de me proporcionar. E, além disso, a gente é colocado em contato com outros profissionais da área que não estão na mesma universidade necessariamente. Então, tem professores que são de Goiás, alguns de Santa Catarina, da Universidade de Goiás, da Universidade de Santa Catarina. Então, a iniciação científica ela traz um leque muito maior para dentro do conhecimento científico, em especial para mim na área de química orgânica, que hoje me inspirou a fazer a pós-graduação, que com certeza, se não fosse com a iniciação científica, eu acredito que não conseguiria, se eu não tivesse entrado nela e me dedicado. Ok, Ricardo. Então, assim, pegando um gancho de que todo mundo falou, né? Só para que os espectadores, né, os telespectadores que estão aqui ouvindo a gente nesse momento entendam, né? A gente não falou especificamente dos estágios, gente, porque realmente os meus convidados que aqui estão, eles não fizeram nenhum estágio em empresa e fizeram iniciação científica ou estão fazendo ainda, né? Então a gente priorizou falar da iniciação científica. A bem da verdade, o Ailson, o Lucas e a Marina, eles são os meus alunos, eles mencionaram, né? O LACASB, que é o Laboratório de Catálise e Síntese de Substâncias Bioativas. Ele é um laboratório de química, mais especificamente que trabalha na área de catálise e síntese orgânica. Ele fica situado no bairro Ajuda de Baixo, na cidade de Macaé, né? E lá a gente desenvolve uma série, não é, de linhas de pesquisa, porque o laboratório é multiusuário. Tem outros dois professores que se chama Evanuel Crisanto e agora um outro professor, Tiago Silva, que dividem esse laboratório conosco lá, né? E é importante mencionar, não é? Assim, só para fazer um fechamento total disso daí, que a iniciação científica, não é? Ela vai funcionar como um primeiro contato, né? Como eu já havia falado, né? E coloca o jovem numa situação, não é? Que pode encorajá-lo, não é, a escolher mais especificamente uma área, né? Se você não gostou de uma iniciação científica, você pode sair para outra, né? Vocês mesmos já tiveram colegas que saíram de uma iniciação e foram para outra porque não se adequaram, não é, a uma determinada área, né? Isso daí é possível.
Então, assim, o aluno ele tem uma total escolha quando ele está dentro do curso de graduação, né? Então, ele pode aí, pode e deve perfilar a rotina de trabalho dele, né? E o perfil profissional que ele vai ter ao final do curso de graduação. Gente, a gente já chegou aí a mais ou menos 1h10 de gravação, né? Eu gostaria de fazer as considerações finais. Então eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que resolveu prestigiar o evento, que é, né, aí o Festival do Conhecimento, promovido pela UFRJ, de terem aceito fazer esse painel temático aqui comigo, né, que foi o ingresso a um curso de graduação. Naturalmente nós falamos um pouquinho mais especificamente do curso de Química, porque somos profissionais, não é, ligados a essa área, não é? E alguns aqui ainda para se formar, tornar-se-ão meus colegas, né? E aí o que acontece? Para as pessoas que ficaram, né? Para as pessoas que ficaram interessadas, né, no que eu acabei de falar, né, procurem na página da UFRJ os cursos oferecidos pela UFRJ, as pessoas que são aqui do estado do Rio, né, ou de outros estados, porque agora o SISU permite você fazer, não é, a prova no seu estado, e se você tiver pontuação para vir para cá e assim desejar, você pode vir. Nós temos outros colegas de outros estados aqui, não é? Sobretudo de São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Então nós temos pessoas de outros estados aqui no nosso curso, né? E aí, se você se interessar, dá uma olhadinha, coloca lá, dá uma googada em UFRJ Campus Macaé, né? E aí você vai encontrar uma gama de cursos que a gente oferece aqui, né? Talvez assim eu me esqueça de algum, então eu não vou falar a respeito dos cursos. A gente está falando de Química, mas se eu esquecer um, o outro vai ficar magoado comigo. Então dá uma olhada lá na página, você vai encontrar todos os cursos de graduação, de pós-graduação que a gente tem aqui no campus UFRJ Macaé. E a gente vai encontrar também os laboratórios que são vinculados, laboratórios de pesquisa, tá? E aí, com isso, o nosso espectador aqui vai ter uma noção do que ele pode encontrar quando ingressar em um dos nossos cursos, tá? Chamo também a população, né, toda em geral, que puder, que estiver aqui na cidade, puder prestigiar as semanas acadêmicas, porque são muito interessantes e atendem não só as pessoas que querem ingressar no curso de graduação, né, mas aquelas pessoas que são apaixonadas por conhecimento, né, e muitas das vezes até procurando algum atendimento em específico, tá bom? Alguns cursos como enfermagem, farmácia, oferecem alguns projetos, né, que atendem a população em geral. Então, gente, só para terminar, eu vou falar aí sobre os projetos de extensão, que também são de igual importância. Os projetos de extensão são projetos que também têm uma importância muito grande dentro da universidade, e esses projetos visam atender a população diretamente. Então a gente tem elencado na nossa página também alguns projetos de extensão, os professores que estão participando desses projetos, e seria interessante as pessoas que estiverem interessadas nesse tipo, né, de trabalho dentro da universidade participarem. Como o nosso tempo está muito estourado, eu não vou falar muito a respeito, tá? Eu só vou chamar as pessoas que se interessaram, procurarem saber um pouco mais a respeito, procurando na página da UFRJ. Então, gente, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. O meu nome é Leandro Lara de Carvalho, meu nome completo, né? O meu laboratório é o LACASB, como alguns dos alunos aqui já disseram, né? Laboratório de Catálise e Síntese de Substâncias Bioativas. Se você for, né, lá no Google e jogar meu nome, Leandro Lara de Carvalho, você vai cair nesse laboratório, ou LACASB, né? Você também vai cair no laboratório. Então, gente, muito obrigado aí pela presença de todos e até uma próxima, tá ok? Um abraço, pessoal. Tchau aí, boa noite então. Falou, valeu.